Olá, tudo bem, gente? Prazer imenso estarmos aqui para poder debater alguns excelentes filmes que irão estrear na plataforma digital através da Vitrine Filmes em vários destinos que a gente já vai dar aqui para vocês. E eu vou estar convidando o cineasta João Nicolau, que já parece que já está aqui conosco, para poder chamá-lo. Vamos chamá-lo aqui para poder trazer o nosso convidado especial, trazê-lo aqui, só um instantinho, que está pronto. Vamos ver, opa, recebeu o nosso convite para podermos falar de seus filmes, o incrível Tecnoboss, e a gente vai discutir um pouquinho a linguagem de seus filmes anteriores também. Estamos só aguardando para que ele possa adentrar aqui, e um pouquinho da linguagem que perpassa o cinema português contemporâneo. Grande Portugal, parceira de filmes brasileiros em coprodução. Vários destes filmes estão em coprodução com o Brasil, e vários deles lançados pela Vitrine, como O Ornitólogo, Dijon África, Diamantino, que foi premiado em Cannes, inclusive, um filme divertidíssimo. Filmes também, né, como A Cidade Onde Envelheço, essa coprodução Brasil-Portugal, que tem essa representação no território brasileiro, mas de grandes atrizes portuguesas. Então, temos um intercâmbio cultural muito grande, que a gente vai debater algumas dessas estéticas e linguagens em comum. Ele ainda não conseguiu entrar. Vou pedir para ele entrar de novo aqui, adicionando ele de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Para ver se dá certo a entrada. Opa! João? Olá, Tudo bem, João? Que prazer imenso estar contigo aqui. Para tudo apresentar bom? a todos, tudo. Este é o diretor, cineasta João Nicolau, de filmes como John From, Tecnoboss, que são filmes que tiveram imenso sucesso em festivais no Brasil, como Mostra de São Paulo, Festival do Rio, que é uma cultura cinéfila que nós temos muito forte de abraçar estéticas, linguagens e muitas dessas expressões artísticas que a gente vai conversar hoje. E que a Vitrine Filmes teve esse prazer de nos distribuir o Tecnoboss e agora vai lançar em plataformas digitais, que é um prazer imenso poder estar aqui contigo. Eu vou pedir, apesar de ter feito uma pequena introdução, se você puder falar um pouquinho também, para poder se apresentar para o público da Vitrine Filmes que está aqui. Aliás, eu não cheguei a me apresentar, me perdoe, mas quem já me conhece, conhece meu trabalho, é o Filipe Pitanga. Prazer, João, sou o Filipe Pitanga. Acho que nós ainda não havíamos nos conhecido presencialmente, só nas redes. É, e faço trabalho como crítico de cinema, curador de festivais, sou pesquisador também, tenho publicações sobre cinema e tenho alguns pontos de convergência no interesse do estudo desse cinema contemporâneo português que eu vou ter o maior prazer de trazer para debater aqui contigo. E se você puder, já que já me apresentei a ti, se puder se apresentar a nós e falar um pouquinho, né, de como foi a sua carreira. Ela também tem um trabalho muito forte de montador, de edição. E aí você começa a dirigir, né, a partir dos curtas, dos seus longas. Como é esse trabalho, né, de direção, também tendo esse prazer de montar seus filmes? Qual é esse lugar de direção e de montador ao mesmo tempo, né? Bom, olá Filipe, prazer estar aqui contigo e com todos os participantes. Espero que corra bem tudo tecnicamente. É a primeira vez que eu estou a fazer uma live aqui no Instagram. Uh, Para mim foi um enorme prazer, antes de mais, que a Vitrine Filmes tenha acolhido desde o primeiro rough cut este filme, o Tecnoboss, em, em fevereiro, final de fevereiro, início de março
Estive aí no Rio e em São Paulo para o lançamento do filme nas salas, que acabou sendo cortado com a pandemia. Foi na semana Uhum. exata em que que a pandemia, o coronavírus rebentou também aí no Brasil e aqui, portanto não deu já para adiar o filme na sala. E, bom, para me apresentar brevemente, eu nunca sonhei ser realizador ou diretor, como falam aí. Eu estudei antropologia, comecei a interessar-me pela imagem em movimento. Estão aqui a pedir-me para falar perto do microfone, mas está tudo bem com o som? Excelente, Está excelente. bom? Ok. Está excelente. É que Qualquer creio que o coisa eu peço microfone para também está. quem estiver assistindo, se tiver alguma dificuldade, eu peço que me fale no chat, que eu estou acompanhando o chat, vou repassar as perguntas daqui a pouco. Para qualquer Boa. questão a gente resolve para eles, mas por enquanto, perfeito. Ótimo, ótimo. É porque eu creio que vem também, o microfone está aqui nos fones também. E então, como eu estava dizendo, eu estudei antropologia e no final da minha licenciatura comecei a me interessar pela imagem em movimento como ferramenta de pesquisa. Fiz um mestrado em Inglaterra de antropologia visual, que é um grande palavrão académico, mas que era basicamente o que eu fiz. Era basicamente um curso fílmico breve para pessoas que queriam utilizar essa ferramenta de antropologia. Fiz um pequeno documentário bastante artesanal e quando regressei a Portugal tive a sorte de me convidarem para começar a trabalhar em montagem. Primeiro documentários quase estritamente etnográficos, depois documentários já fora desse âmbito e depois ficção. Então eu tive a sorte e o enorme privilégio de poder aprender a trabalhar. E a montagem é de facto um lugar privilegiado porque pronto, condensa naquele momento toda a concepção do filme, todos os vários setores da fotografia, aquilo que é mais importante para mim, que é a estrutura do filme. E até que um dia me arrisquei a escrever um guião para um curta. E pronto, e desde aí, curiosamente, eu que vim mais do estudo do documentário, da antropologia, quase só tenho feito ficção, e acho que esta é uma apresentação breve, vá. Gostei muito de saber, né, dessa origem na antropologia visual. É uma raiz, né, conceitual muito interessante de se conectar os pontinhos com várias das estéticas que você usa na linguagem do seu filme. Daqui a pouco eu até entro nessa questão. E minha esposa é antropóloga, então digo Olha. que mais uma associação em termos de reconhecimento do ramo de conhecimento. Mas uma coisa interessante é que o fato de poder montar, às vezes, é poder reescrever o filme. Né? Algumas pessoas até acreditam ao montador, à montadora, serem praticamente segundos roteiristas, às vezes, quando eles têm liberdades. Então, uma boa pergunta para começar a partir desse lugar duplo que você ocupa nos seus próprios filmes, você segue à risca o roteiro primeiro na hora de montar, você desenhou desde o princípio, ou você desenha de maneira diferente, de acordo com o que vai vendo as cenas lado a lado, e podem surgir inovações, reescrevendo com a montagem? Olha, não tem uma fórmula, depende um bocado do filme. Nos projetos de curtas-metragens, como as rodagens são tão pequeninas, acabas não tendo tempo para filmar muito mais coisas do que aquilo para cumprir o que estava estritamente previsto. Uhum. Nas longas o processo é bem diferente, desde logo porque como demora muito tempo a financiar, para o bem ou para o mal, faz também várias versões do roteiro, não é? E depois aquela que é mais importante, que é a que adapta às condições de produção. Uhum. É,
se quiseres, pronto, um momento decisivo. E eu que trabalhei como montador e que podia montar sozinho, aprendi logo desde o primeiro curta que tinha que ter outra pessoa ao meu lado e não ceder àquela tentação de seguir a minha ideia até ao fim, ou seguir, digamos, o argumento, o roteiro, como falam aí, de uma maneira muito fiel. Há casos, e nesse sentido o Technoboss é muito isso, foi um filme bastante escrito, teve bastantes versões do argumento, e então havia, por exemplo, digamos, algumas limitações em termos de cronologia que não se podia, perdão, que não, digamos, com que não se podia traficar muito. Mas tento aplicar na montagem e para a pessoa que trabalha comigo o mesmo princípio que tento aplicar desde o início, que é tirar algum prazer. Então muitas vezes já quando se escreveu a cena, quando se imaginou, quando se ensaiou, quando se filmou, então para ela ainda ter alguma frescura, muitas vezes na montagem é preciso abaná-la um bocado, não é? E é isso que eu procuro trazer. Cabe salientar, só para acabar de responder a essa pergunta, que os meus últimos filmes têm sido montados com um colega meu que, curiosamente, não é montador, ele é mais realizador, o Alessandro Comodin, italiano, que nós nos conhecemos nos festivais através dos curtas-metragens e gostamos muito do trabalho um do outro. Oi, Karen, estou vendo aqui as pessoas entrar. Mandar um beijo também, Karen Ackerman, perdão, só para explicar, porque quando esse vídeo ficar gravado, o chat desaparece, então só para as pessoas saberem, mas quem está aqui mandando um beijo é a Karen Ackerman, grande montadora brasileira, e não só, com trabalhos também em coproduções internacionais. Um beijo, também te adoro, Karen, também está mandando, o João te mandou um beijo muito querido aqui. Sim, e queria também dar os abraços ao companheiro da Karen, ao Miguel, um realizador português que vive aí no Brasil, e sobretudo, já que agora fizemos esta pausa, ao Miguel Lobo Antunes, que é o protagonista do Technoboss e está também a ver-nos. E então, pronto, eu ultimamente tenho trabalhado muito com o Alessandro Comodin. Nós temos feito, não é nenhum contrato vitalício, temos feito um ping-pong. Eu tenho montado os filmes dele, ele tem montado os meus, e digamos que mais do que o lado técnico da montagem, que é importante apenas no sentido de poupar chatice, mas que não é o mais entusiasmante para mim, eu gosto de partilhar com o Alessandro uma mesma visão que temos sobre o cinema e, sobretudo, sobre várias coisas do mundo. Só para dizer que o Miguel Lobo Antunes, né, como você havia dito, está nos observando aqui e mandou também, está mandando hello. E ele está de férias, não vamos estragar-lhe as férias. E é interessante falar até dele, né, já que ele surgiu aqui conosco, não só mandar um parabéns pelo papel, pelo trabalho no filme. Vocês vão ter a oportunidade de ver o Technoboys em breve. Ele vai estar estreando no iTunes, no Google Play, no YouTube Filmes, no Now e no Vivo Play. A gente depois repete essas informações no final da live de novo. Mas para quem não viu ainda, ele traz uma surpresa, né, esse filme, que é um dispositivo de gênero, que é o musical. E dentro do musical existe uma naturalidade, um naturalismo muito grande. Já que a gente falou de montagem, você, inclusive, se eu não me engano, você geralmente escreve o roteiro em parceria com a Mariana Ricardo, não é isso? É, sim. Então, eu até pergunto como foi
idealizar essas cenas musicadas no roteiro até chegar à montagem, porque essas músicas elas atravessam o filme de uma maneira muito interessante e com uma técnica que eu acho muito interessante, que muito peculiar, que vocês desconectam várias vezes as cenas da música. Então a música quase vira uma narração em off de outras cenas. Não só nesse trabalho, você já fazia isso em outros trabalhos também, com a trilha sonora. Tanto que isso vai depois acrescentar ao estado um pouco de sonho que seus filmes vão adotando, e isso é interessante. Se desconectar esse som, a música, dessas cenas que passam a existir independente. Até porque, de início, as músicas acontecem muito atreladas ao carro. Né? O carro é o primeiro dispositivo musical. Então, como foi idealizar isso? No roteiro, chegar à ideia, né? Vamos fazer um musical. Não é todo dia. A música já era Não. bem presente nos seus trabalhos, mas vamos fazer um musical e até chegar na montagem, nessa decisão de cena. Olha, bom, resposta forçosamente longa. Porque Vamos adorar, não se preocupe, a gente tem o, tempo. o- não, como tu disseste, e bem, as canções neste filme começam ligadas ao carro, às viagens que o Uhum, protagonista, o Luís Revisco, faz, pronto, digamos, no decorrer do seu trabalho. E uhum, a ideia era que depois da apresentação desse dispositivo não ficássemos só pegados a ele. E então ele começa a cantar sozinho no carro, depois continua a cantar no carro, mas já com outras pessoas ao lado. Depois, a meio do filme, começa a cantar fora do carro, sai do carro e continua a cantar. E a partir de certa altura, a canção barra música começa, digamos, a quase a construir-se como tu disseste, como um discurso próprio e a inundar o filme até na própria dramaturgia do mesmo. Como tu disseste também, eu já tenho experimentado vários usos da música nos meus filmes anteriores. Uh, uhum. e mais do que a colagem, a exploração de algum género, interessa-me perceber como é que posso explorar a utilização da música no filme. E Mas dos nunca tinha gêneros, né? Porque experimentado. os gêneros também Sim, vão dos géneros, mudando, né? exatamente. Uh, Desta vez quisemos mesmo assumir o risco de jogar um Uhum, pouco com a memória do musical clássico, em que os personagens começam sem pré-aviso a cantar, em que não há, pelo menos tentamos nós, uma, digamos, uma separação grande em termos do que é o personagem, dos momentos cantados e não cantados, uhum. no início. E pronto, nós espectadores temos provavelmente diferentes memórias do que é um filme musical. Mas Uhum. há claro, um standard clássico e a minha apeteceu-me sondar até que ponto seria possível ainda acreditar num filme feito com essas premissas. Uhum. Então, essa ideia surgiu logo das primeiras versões do guião, do roteiro. Uhum. Eu escrevi todas as letras na, na primeira versão do roteiro, antes de entregar aos compositores e dizer-lhes que podiam mudar tudo, porque eu sei que Uhum. não, eu sei que é quase impossível fazer música preso a palavras já existentes e nem sequer as escrevi já com o sentido definitivo. Uh, Uhum. Depois foi um trabalho longuíssimo com os compositores, bastante gratificante, porque houve partes em que
em que as ideias musicais que eles sugeriam tinham implicações na narrativa do filme. Houve mesmo cenas que foram inventadas porque algum dos compositores veio com esta ou aquela canção, e então foi, digamos, foi assim um ping-pong bastante grande. Foi um jogo a muitos sets. E depois, quando finalmente descobrimos o Miguel para representar o Luís Revisco, então aí foi todo um outro trabalho de adaptação, sobretudo minha e dos compositores, Uhum. à musicalidade que o Miguel nos trouxe. O Miguel, desculpem, o Miguel Não se preocupe. não é um ator profissional, tampouco é um cantor profissional, mas o personagem também não é. E então foi um bocado desse jogo que nós construímos toda a encenação musical do filme, Uhum. baseada na interpretação do Miguel. E também há muitos signos pop, né? As músicas homenageiam desde Beatles, com Michelle, tem signo pop do Almodóvar, eu quase chorei quando eu ouvi, né? Tudo vai embora, né? Até Almodóvar vai partir. E chega um momento que não é cantado, mas que se comunica com seus outros filmes, em que algum signo pop sobrevém, né? Esse John From é uma das minhas músicas favoritas, que é de Kaoma, Chorando se foi, né? Llorando se foi. Sim. Chorando se foi, quem um dia já te viu sonhar. Te viu chorar. Então, tipo, aqui nós temos ragatanga. De onde veio a ideia de fazer o Miguel Lobo dançar ragatanga? O Acerejé. Aquereque, Os Pet Shop. tarararara. Olha, foi o Luís Revisco, que está em Sevilha, completamente embriagado depois dele e o patrão terem enganado mais um cliente. Uhum. E, bom, essa música creio que foi um hit global, pelo menos cá em Portugal e em Espanha, obviamente, de onde ela nasceu. Foi muito forte, e era uma música que, digamos, quase tem associação direta com esse episódio sevilhano do filme. Na verdade, nós filmámos duas músicas com o Miguel a dançar, e pronto, acabámos por escolher essa. Acho que faz todo sentido. Uhum. Quanto ao signo pop, é verdade que no John From termina com a lambada, que é para mim, que a conheci como adolescente, uma das marcas românticas. É uma música festiva que convida à dança, mas é de um romantismo dilacerante também, e eu gosto muito disso. E agora estou muito surpreendido porque tu falaste em Almodóvar, que está no Tecnoboss, e na verdade nessa canção, que é a primeira canção, digamos, com letra, porque o primeiro momento musical não tem letra, é só digamos, é uma melodia sem letra. Uhum. Nessa canção, o Luís Revisco, ele está a enumerar nomes de terras que vão passando no caminho para o Algarve, no caminho de Lisboa para o Algarve, de norte para sul. E Almodóvar é o nome de uma terra. Não associei, Ah! e é agora que eu Me estou pegou. sabendo, mas está bem, está certo. Está certo. Eu Acho que. acho que até por causa da linguagem do romantismo, né, e da personagem da Luísa Cruz, essa grande atriz, eu acho que as pessoas não vão ter como não associar ao Almodóvar. Eu lhe garanto que muita gente vai pensar nele nesta cena
e talvez evoque algumas associações afetivas. Por falar em associação afetiva, Isto é uma coisa, referencial, desculpa interromper-te, isto é uma coisa não, claro. que se vai aprendendo também na montagem, e acho que quanto mais vamos fazendo, mais conseguimos, dentro das nossas limitações, perceber isso, que é não se pode controlar tudo. Uhum. E depois tem surpresas boas como esta. Eu digo mesmo, porque eu acabei vendo um pouco de Almodóvar no filme, talvez por ele me ser evocado nominalmente, sem saber que apenas era um sinônimo, era uma palavra xará. Mas isso me vem uma outra referência, que é assumida e está nos créditos finais, por exemplo, do John From, e eu vejo como uma inspiração visual, que é o Aki Kaurismäki. Você o traz nos créditos do John From, e eu vejo um quê, e aí eu vou chegar na questão de uma linguagem que mistura o naturalismo, existe um naturalismo muito forte nos personagens, eles falam e agem sem grandes arroubos, mas ao mesmo tempo com um pouco de um realismo maravilhoso, fantástico, quando adentra um pouquinho da fantasia, do onírico, do lúdico. E o Kaurismäki, ele trata muito essa questão, né? Ele faz um filme que pode parecer cinza e as cores vão vir do lúdico. Pode parecer sério e o humor vai vir do lúdico. Da mesma forma, eu vejo nos seus filmes um naturalismo que pode parecer sério, pode parecer cotidiano, habitual, e aí esses toques de fantástico, de realismo maravilhoso adentram para dar um pouquinho de sonho na rotina, um pouquinho de sonho Como é que é isso? O aqui é uma inspiração, tem outras inspirações que você se lembra assim de cabeça, que você pode nomear, mas para chegar nesse realismo maravilhoso, é um desejo, é uma assinatura, essa vontade de linguagem? Olha, bom, começando com John From, de facto, o filme Shadows in Paradise, já não me lembro da tradução portuguesa, se era mesmo Sombras no Paraíso, não sei, eu vi-o em inglês. Está acreditado no John From, o meu longa anterior, porque a gente usa o excerto mesmo. Uhum. Porque a gente usa um excerto, a certa altura há um personagem que está a ver televisão, tem que ver um filme, e eu nunca pensei no filme que essa pessoa estaria a ver, até ao momento em que se colocam as questões dos direitos e tem que se decidir para a rodagem, porque eu queria filmar a televisão, e aí decidimos esse, que ele gentilmente cedeu, e é por isso que está acreditado. É verdade que tenho falado, olha, eu não trabalho muito, e o Miguel Lobantunes que está aqui pode atestar da veracidade, eu não tenho muitas referências conscientes, isto é, não sou aquele tipo de diretor que passa filmes ou livros ou pinturas, pronto, não passo nenhuma referência para os atores com quem trabalho, com o meu diretor de fotografia, como já fizemos alguns filmes juntos, já quase nem discutimos, digamos, a estética, e fazemos sempre a olho nu, isto é, aquilo que a câmara que a película vai captar e revelar é muito perto daquilo que se vê no set. Não há grandes manipulações a posteriori. E então eu acho que se calhar, obviamente que eu assumo que gosto muito dos filmes do Aki Kaurismäki, se calhar é mais uma questão de, nem sei se fica bem dizer isto ou não, mas se calhar é mais uma questão de olhar o mundo que nos pode aproximar ou não um pouco do que propriamente alguma referência. Tanto que, por exemplo, o Kaurismäki trabalha a profundidade de campo, que eu não trabalho, por exemplo. E eu assumo sequências, digamos,
noutro nível de realidade que muitas vezes ele não usa. De facto, há, se quisermos, uma contenção e um jogo de atração e repulsa com o naturalismo que se calhar se pode ver nesses filmes, mas muito sinceramente eu não penso muito nessas coisas quando estou no trabalho. Uhum. É claro que nós somos feitos das experiências que temos, sobretudo, mas claro, dos livros que lemos, dos filmes que vemos, não é? E para mim, Uhum. mais do que o cinema, das músicas que ouvimos. E então há, digamos, questões de referências que muitas vezes me vêm mais de universos sugeridos por canções do que propriamente do cinema que sem eu saber me foi construindo, não é? Interessante isso. Há canções específicas que lhe inspiraram a fazer o Tecnoboss, que você possa falar? E já que eu falei de canções, só para acrescentar, o Miguel Lobo Antunes, que está aqui conosco, ator do filme, a gente tem o maior prazer de tê-lo aqui, ele acrescentou o Hong Sang-soo, também um dos meus cineastas favoritos, coreano. Ele botou o nome aqui, não sei se ele quis dizer se no set de filmagem vocês conversaram sobre isso, ou se é alguém que ele admira muito e ele vê um pouco, ou se identifica quando se inspirou dentro do trabalho. Então, pergunto se você também se identifica. Então, quais músicas? Foi a primeira pergunta, e o Miguel acrescentou o Hong Sang-soo, e olha que eu idolatro ele, então pergunto já também. E que também E usa o naturalismo, né? não, eu creio, posso estar enganado, mas eu creio que o Miguel, antes do meu filme, ele não conhecia o trabalho do Hong Sang-soo. Eu aconselhei muito a ir ver uma retrospectiva que teve já depois do nosso filme, que teve uma retrospectiva aqui na Cinemateca. É um realizador que eu admiro imenso, acho que é se calhar provavelmente das vozes que mais me interessam no cinema atual, Uhum. sendo que ele tem uma coisa só dele que nem sequer vale a pena, digamos, pensar nisso como inspiração, e digamos que tem uma maturidade em tratar temas, digamos, da existência sentimental que é só dele. E isso. Em relação às músicas que a gente partiu para, Uhum. como partimos para a construção das canções do Tecnoboss, eu, como eu disse, eu escrevi todas as letras, mais para indicar a situação cénica do que propriamente para indicar as palavras que queria lá. Mas não consigo controlar-me e escrevo logo coisas que imagino. Esta aqui tem uns tambores populares. Uh, Esta aqui eu imagino que tenha, sei lá, uma sonoridade mais punk rock. Esta aqui tem trompas, que eu quis muito, e acabaram por não aparecer no filme as trompas. Tem outros metais, e Uhum. que os compositores e sobretudo o diretor musical escolheu e muito bem. E então, bom, se calhar é preciso dizer que este é o primeiro filme que não tem nenhuma música minha, porque eu faço música de maneira amadora e sempre arranjei nos filmes uma desculpa para gravar canções. E, Adorei isso. e e neste, neste eu convidei de propósito compositores que eu acho de um nível bastante superior ao meu, exatamente para não ter essa tentação. E também para trazer algo de, digamos, para mim, de inesperado, quando desse choque entre aquilo que eu e a Mariana imaginávamos no roteiro
Uhum. e digamos, a consecução prática daquilo. E de facto foi uma coisa incrível. Eu comecei por convidar o Pedro da Silva Martins, que é para mim a pessoa que melhor escreve canções em português. Em português de Portugal é muito difícil de escrever canções. Digamos que o facto de a nossa fonética é bastante diferente da vossa e isso na linguagem específica que é da canção, eu creio que torna a coisa mais, bom, diferente, vá, para mim, mais Muitos complicada. brasileiros associam apenas ao fado, né? O É brasileiro verdade. só lembra do fado de imediato, com todo o mérito que tem, claro, mas talvez porque essa musicalidade natural que nós reconhecemos na fonética da língua de vocês, né? Também a nossa língua, mas na forma que vocês a pronunciam, tenha uma saudade, tenha uma dramaticidade, mas uma coisa que eu justamente acredito é que as suas músicas no filme contam histórias por si só. Independente da cena, independente da letra, há uma dramaturgia nelas. Como, por exemplo, a música título, Tecnoboss. Quando Sim. eles cantam a Tecnoboss, eu identifico dois marcadores muito interessantes de mise-en-scène. Um, que é o refrão ser métrico, de uma maneira que ele volta independente do que for falado, independente do que for sentido pelos personagens. E ele não é enunciado de outra forma que não a mecânica. Então, se eles estão cantando, se eles são irônicos nos versos, no refrão, Tecnoboss, Tecnoboss, eles são mecânicos, eles são É. autômatos. E nos versos, eles têm uma liberdade na ironia. Inclusive, parece uma discussão. Então, o que tem de orgânico nos versos, o refrão é mecânico. E eu vejo essa construção, essa tensão dialética na construção de muitas das músicas e na forma como você dispôs elas nas cenas. Como aquele enfim canta fora do carro, porque ele canta com uma banda. Ele pega microfone, ele perpassa a audiência, a plateia, ele entra e avacalha a banda. Então é uma música que o que era antes num dispositivo específico, que era o carro, ele passa a ser também um avacalhador do roteiro, da dramaturgia. Então a música passa a ser metalinguística mesmo. Como foi pensar isso, né? Esses espaços junto com a letra? E essas emoções também. Olha, a verdade é que o trabalho com os compositores, com o Pedro e com o Norberto, com quem eu já tinha trabalhado antes. O Norberto trabalha sobretudo música instrumental para guitarra, mas eu sabia que ele tinha canções que não conseguia acabar porque não é, digamos, o digamos, não é a praia dele, e sabia que admirava o trabalho do Pedro e vice-versa, e depois o Luís, que acabou sendo o diretor musical do filme, juntou-se também nesse processo e é também, na verdade, um dos compositores do filme. Então, nós, nós partilhamos já, digamos, muitas afinidades eletivas. Então, não, digamos, que não foi preciso intelectualizar muito e dar muitos, digamos, direções fortes aqui ou ali, só às vezes um cuidado ou outro com alguma questão de linguagem que poderia ou não servir o personagem do Luís Revisco. Mas digamos que digamos que havia um caldeirão comum onde nós fomos beber, também com a Mariana, que para além de ser co-roteirista é minha irmã. Então nós partilhamos muitas dessas referências. E um dos maiores prazeres que eu tive na feitura deste filme foi uma residência artística que nós fizemos para construir as músicas e poder estar presente e participar no momento exato em que eles estavam a compor as músicas, em decidir quando passávamos
digamos, da parte rock para a parte mais aérea, decidir que jogos de palavras, que repetições, não é? Ou que ostinatos podiam entrar ali ou não podiam, e isso foi feito, se calhar, de uma forma mais vital do que propriamente intelectualizada, não é? Há coisas que, quando estamos embrenhados no trabalho, pelo menos para mim, é difícil saber de onde elas brotam, não é? E pronto, é isso. Eu tenho uma pergunta bem específica, essa prepare-se, porque eu não sei se é uma pergunta recorrente, mas é interessante, ainda mais hoje em dia, né, que nós falamos muito sobre decolonialismo, tentar decolonizar esse olhar, né, de que os povos e nações do mundo têm essa hierarquia cultural e os Estados Unidos acabam sendo uma hegemonia tão forte na cultura que é exportada para o mundo, a língua inglesa, e seus filmes são irônicos, e os dois longas que a gente aqui aludiu, por exemplo, contêm títulos no original mesmo, que tem ironias com o inglês, com a língua norte-americana, ou inglesa em geral, que é o fato do John From, né? Não só é um nome inglês, americano, entre aspas, mas tem uma razão de ser dentro da história, porque fala John from algum lugar, de algum lugar, e Technoboss, que também é uma palavra americanizada, né? Também há uma crítica no filme a essa ultra tecnologia. É uma empresa de segurança, segurança se pensa em controle, câmeras de vigilância, controle, e mais uma vez um nome em inglês, Technoboss, que é fácil de se identificar, quase uma marca, né? Quase parece um produto. É intencional essa crítica à língua inglesa, não à língua, perdão, eu vou me reformular, mas ao significado cultural que nós temos do inglês em nossas culturas, né? E que nós tanto reafirmamos a nossa cultura local, territorial, cinema português tão importante, tão premiado nesse momento no mundo, cinema contemporâneo, e esses títulos que me parecem irônicos, até mesmo com aonde esse inglês entra nas narrativas, né? No John From entra por causa dos colonizadores nas ilhas, os aviões, e que voltam, né? Os nativos voltam no final, quando a selva e a floresta dominam a cidade, e aqui que a gente desmonta essa empresa de segurança tão perfeita, porque quem sabotava ela era a falta de vida dele. Sem querer dar spoilers, eu fui metafórico. Então, o quanto é intencional esse uso nos títulos dessas expressões em inglês, e se eu estou surtando muito com a minha análise em relação a essa crítica desse lugar, né, dentro das nossas culturas que a gente se reapropria. Olha, o que é que nós estamos fazendo aqui? É uma live, né? Só até aqui, neste momento, estamos sob a égide de uma palavra inglesa, de uma tecnologia vinda dos Estados Unidos. Neste filme, no Technoboss, mais do que no John From, porque no John From, como tu bem indicaste, o título vem digamos, de um episódio específico dentro do filme, que acaba por dar o nome de código de um personagem, mas que é sobretudo um filme sobre, digamos, o princípio da paixão. Neste filme, no Technoboss, há, digamos, eu creio que no background, para usar outra palavra, há, se quisermos, pelo menos tentei sugerir uma reflexão. Não que ela esteja, digamos, trazida para a frente, não é o objeto de análise nem de denúncia do filme, mas está, se quisermos, como uma subtrama que está lá por baixo.
E para mim, mais do que um país ou uma língua, tem mais a ver com um modo de vida e de produção, neste caso do capitalismo, não é? Que depois se ramifica em várias coisas, entre elas a sociedade da vigilância. Sendo que apeteceu-me a mim trazer essas coisas, essas maquinetas da sociedade da vigilância, para tentar ter um prazer a voltar a fazer um cinema mais físico, em que perdão, essas máquinas como as cancelas, as câmaras que funcionam ou que não funcionam, os alarmes que disparam ou não disparam, trazem situações dramatúrgicas ao filme muito baseadas numa realidade concreta, palpável, física, não é? Em relação às músicas, nós não tivemos, é claro, há um momento rock no filme, mas eu creio que nunca pensei, sinceramente, assim como uma análise geral às canções do filme, mas elas vêm de um lugar que provavelmente tem mais a ver com a tradição popular europeia do que com a música, digamos, popular que se disseminou a partir do rock and roll, que eu gosto também bastante, e nesse sentido a própria música Technoboss é uma paródia à música techno que eu pessoalmente domino. Mas a verdade é que, e quando estávamos a falar de canções também, agora já estou a misturar um bocado tudo, mas acho que faz parte, e acho que tem que ser assim. Nós não tivemos na canção portuguesa escrita em Portugal, não tivemos um estilhaçamento da forma canção que, por exemplo, a Tropicália trouxe à canção brasileira. Nós não tivemos isso, se bem que, pronto, claro que houve muitas inovações, mas muitas delas só puderam surgir ou só foram surgindo depois da ditadura. E até lá, digamos que a influência mais forte na canção portuguesa era a canção francesa, do Ferrer, Brel, etc. Acabei a misturar um bocado tudo, mas... Não, entendi. Perfeito. Mas o filme também é um bocado isso para mim. Imagino. E, ao mesmo tempo, falando esteticamente de algumas escolhas de linguagem, só para dizer que o Sérgio Alves aqui está brincando, né? Falando, hoje tem final da Copa do Nordeste, bora Vozão. Então, que seja então a torcida aí para todos. Só correspondendo ao pessoal do chat aqui que está fervoroso. Mas uma outra pergunta de linguagem, esteticamente falando, alguns momentos, apesar de, até mesmo por causa da música e como você une as cenas com a trilha sonora, você usa bastante panorâmicas, né? Você se alonga nos espaços, você mostra a fisicalidade da cena. Existem momentos específicos que quase parecem momentos para o ator, para a atriz, para o artista, que são quadros frontais em que você permite com que eles se expressem de uma maneira direta, quase mesmo até teatral, como se fosse um palco e eles pudessem ver a câmera como uma plateia. Tem algumas vezes em que você pede deles essa visceralidade direta. Então, uma pergunta seria, há influência também do teatro, até mesmo com algumas coisas como o canto, né, que tem a chave da performance, que quebra a naturalidade, quando a protagonista John From se pinta e se colore, né? Então tem alguns momentos
que quase evoca uma performance. Nesse sentido, aí eu pergunto, a influência de teatro, você vê alguma coisa que venha dessa pantomima para o seu cinema? Olha, antes de abordarmos especificamente o teatro, aquilo que eu estou mais consciente é, se quisermos, da fisicalidade que me interessa no cinema e que, nesse sentido, sim, eu exijo aos atores. Isto é, por exemplo, e à equipa toda, na verdade, toda a equipa que está atrás da câmara. Se eu quero fazer um grande plano do Luís Revisco, e o Miguel sabe isso, se ele está aqui, eu ponho a câmara aqui. Não ponho a câmara aqui com uma focal maior. Eu, na verdade, uso duas lentes só para filmar. Portanto, é mesmo a distância física da câmara que, digamos, que condiciona o espaço todo. Uhum. E isso, para mim, tem algo mais a ver com uma coisa, se calhar, mais naif, ou mais, se quisermos, quase mais primitiva, que é... Eu tenho que acreditar naquilo. Não há como. E eu tenho que ser o primeiro, e o mais exigente, dentro daquilo que eu consigo, para acreditar ou não acreditar. E muitas vezes, e aí eu trabalho com atores profissionais, como a Luísa Cruz, ou atores não profissionais, como foi o Miguel neste filme, e muitas vezes aquilo que eu lhes peço é mesmo só isso. Não é mais do que isso. Sendo que isso eu sei que não é um só, é bastante. E então eu, muitas vezes, também como diretor, que é o primeiro espectador, há essa questão da crença muito importante para mim. Então e que perpassa todo o trabalho, desde a escolha dos decors que se vão filmar, daí que se aquilo está lá, eu preciso de acreditar naquilo. Tal como eu preciso de acreditar no estúdio falso que eu uso muitas vezes neste filme. Eu preciso de acreditar que o espectador acredita que aquilo é falso e que somos telões e que não estamos a usar um dispositivo de estúdio para tentar, pronto, para fazer de conta que estamos numa autoestrada de verdade, não. Mas também preciso estar na autoestrada de verdade. Então, E isto, na tem as duas verdade... coisas, né? Ele dirige na autoestrada e tem ele dirigindo com fundo falso, assumidamente falso, né? Assumindo a pantomima, né? Aí, em relação ao teatro, muito provavelmente, acho que alguma sensação daí pode vir do tempo dos planos. Eu gosto de ver as coisas acontecer no tempo e não faço muita decupagem, não corto muito as coisas, apenas quando acho pronto, que é preciso introduzir ali uma quebra de ritmo, etc. Ou um outro olhar sobre o personagem, claro, sobre a situação. E se calhar isso vem mais do tempo. Não é digamos que não é uma influência, não é uma influência consciente, embora oi, ficou bolinha, não sei se está tudo bem, já voltou. E não é uma influência consciente, mas também no teatro, muito do teatro que eu gosto tem a ver com esse lado, digamos, mais despojado, mais centrado no trabalho e na fisicalidade do ator, do que propriamente em encenações faustosas que jogam muito com cenários e luzes. Eu tô tendo que acompanhar sempre a hora, né? Porque eu tô te vendo aqui, mas eu também tô te vendo ali. Para ser precavido na hora de lives, eu sempre tenho plano B, né? Então eu tô nos vendo ali, aqui, em todo lugar. E eu também tô prestando atenção na hora. Mas dá para uma última pergunta. Que o Leon SP, ele até brincou, né? Falando, por favor, me leva, quero trabalhar contigo. E dentro da brincadeira dele, ele desenvolve, né? Como está
Portugal, né? Portugal está conseguindo produzir melhor no momento do que o Brasil. Só para te fazer um preâmbulo, nós, no momento no Brasil, estamos passando por alguns desafios, digamos assim, porque alguns dos formatos anteriores de desenvolvimento, de financiamento de filmes, foram descontinuados. Então, eu acho que é uma crise que muitos andam sabendo que, independe da Covid, já estava acontecendo antes. Então, por isso, talvez a curiosidade do Leon perguntando se em Portugal, como é que está o cenário em Portugal, está aquecido, independente da Covid, mas também, né, com a Covid, você está vendo iniciativas, está tendo suporte do Estado, como está? Eu vou só pedir para ser sucinto nessa resposta, apesar de ser uma pergunta complexa, porque é a última que a gente tem. A gente tem 5 minutinhos. Mas dá. Ok. Bom, antes de mais vou saudar o Leon, não conheço, mas agradeço a participação. Olha, independentemente da Covid, primeiro, é verdade que eu tenho acompanhado um pouco através de colegas e das vezes que estive aí, e sei que nos últimos tempos a situação no Brasil não está tão vibrante como estava, digamos, há 5 ou 7, 10 anos atrás. Bom, e sabemos por conta de quem e porquê. Aqui em Portugal, há muitos anos, há décadas, que produzimos entre 10 e 15 longas por ano, o país todo. Portanto, a realidade é tão diferente que, ou seja, que mesmo num bom ano, Portugal produz 15 longas. É muito pouco. Nós produzimos muito pouco cinema. Portanto, digamos que o meio de trabalho é bem pequenino. Nós estamos sempre lutando, as várias associações do setor, para o financiamento crescer. Ainda agora estamos numa grande luta, porque a lei do cinema vai ter que ser mexida para acomodar as novas plataformas de vídeos a pedidos digitais, que nós queremos que contribuam também para o cinema e o audiovisual português, e há fortes sobre a forma como essas companhias que são transnacionais e que geram muito dinheiro deveriam contribuir. Assim que é aí onde, pelo menos antes deste desmonte que o governo Bolsonaro tem promovido, onde tinha várias fontes de editais, quer estaduais, quer federais, quer através de uma lei do mecenato, que funciona verdadeiramente, porque eu sei que pode apoiar inclusive projetos de curtas-metragens de autores desconhecidos. Cá não tem mecenato de todo para fazer cinema, só tem uma fonte de financiamento, que é o ICA, que é o Instituto de Cinema e Audiovisual, portanto, estatal. Portanto, bom, é nessa situação que estamos. Agora a pandemia veio pôr a nu muita da fragilidade do setor, não só do cinema, como da cultura, e não só da cultura, como dos trabalhadores independentes. E então, já estamos nesta situação há 5 meses, vai fazer 5 meses, dia 16, e só agora começam a chegar linhas de apoio que para a maior parte dos trabalhadores do cinema e da cultura, que não têm qualquer proteção social, porque o ritmo de trabalho é, pela natureza da atividade sazonal, não vai chegar e não chegou. E há situações muito duras. Mas pronto, quero também terminar com uma nota de esperança. É verdade que já se tem reinventado, já há filmes que voltaram a ser rodados, adaptando-se a estas condições. E estão na crista da onda da vanguarda de linguagem também, né? Portugal está tendo esse reconhecimento. Temos Pedro Costa, temos João Miguel, o Miguel Gomes, perdão, João Miguel é o nosso ator. Está acabando nossa, tem 23 segundos. Queria te agradecer, João, de coração. Muito obrigado, Filipe.
Foi incrível poder estar aqui contigo, falar sobre o seu filme, e agora vem a dica. Procurem, Obrigado, que vai estar em várias plataformas, o filme Tecnoboss, do João Nicolau, na Google Play, Vivo Play,